Boa noite, sou Vanessa Bueno Bronzoni, moro em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Estou cursando formação pedagógica em pedagogia na Uninter e estou realizando um estágio diferente devido à situação da pandemia. Nesse sentido, então, eu fiz uma escolha, Seria o meu último estágio do ensino fundamental. Eu escolhi uma turma dos anos iniciais, o primeiro aninho, uma porque adoro as crianças pequenas e também porque gosto muito da alfabetização. Eu acredito que o lúdico é fundamental para esse processo, então elaborei um planejamento alinhado à BNCC, que eu vou ler os objetos de conhecimento e as habilidades para vocês conhecerem um pouquinho mais esse planejamento. O planejamento que eu vou apresentar neste vídeo, ele vai ser bem rápido, mas o que se dá para pensar nessa proposta é um projeto dessa história, porque a gente pode elencar várias disciplinas, trabalhar várias semanas com essa historinha, inserindo muitas atividades e já entrando na questão da alfabetização, do letramento e de outros conteúdos importantes para essa fase inicial da vida da criança na escolarização. Eu sugiro, que seja um planejamento para início de ano letivo, onde eles estão se conhecendo, o professor está se conhecendo com as crianças, e esse planejamento é voltado e direcionado para mais o início do ano letivo, mas fica à vontade do professor. Eu espero que vocês gostem e gostaria que vocês curtissem bastante esse vídeo. Conforme eu falei, eu vou fazer uma breve leitura dos objetivos e o porquê, como eu disse, de estar ligado à BNCC e ao referencial curricular gaúcho. Tá? Então é para o primeiro ano do ensino fundamental. Qual é que é a unidade temática? Meu mundo pessoal, meu lugar no mundo. Então, o objeto de conhecimento vai ser regras escolares e convívio social, relações e responsabilidades no ambiente escolar. E quais as habilidades que eu quero? Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive, doméstico, escolar, comunidade, reconhecendo as especificidades dos hábitos e regras que o regem. Na questão da linguagem, leitura, escuta, escrita, oralidade, os objetos de conhecimento, formação de leitor, correspondência fonema e grafema, contagem de história. Quais as habilidades? Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em diversidade cultural, como patrimônio artístico-cultural. Escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representam fonemas. Recontar oralmente com apoio e sem apoio de imagem textos literários lidos pelo professor. E as competências? Ler textos em meio impressos ou digitais de maneira compartilhada com a turma, reconhecer fonemas que expressam os grafemas em uma palavra, contar oralmente textos lidos anteriormente com auxílio de imagem, explicar as regras do convívio no ambiente doméstico, espaço comunitário cotidiano escolar, comparar as regras e características próprias do seu cotidiano doméstico no espaço comunitário e cotidiano escolar. O dia em que um monstro veio à escola. Quando o Rui entrou no ônibus para ir à escola, percebeu que lá dentro tinha um monstrinho e ficou muito surpreso.
Ele não sabia que os monstros também iam à escola, mas lá estava o monstro. Fazia uns barulhos estranhos e não conseguia ficar assentado. Colocava os pés no banco e a cabeça no lado de fora da janela. Esse monstrinho é mesmo muito barulhento. Aposto que nem aqui devia estar, sussurrou Rui para a Ritinha. Mas quando o monstrinho entrou na sala, a professora não ficou nem um pouco feliz. Ele pegou os livrinhos e jogou-os no chão. Jogou os lápis para os lados, rabiscou as atividades que a professora entregou. Acaba já com isso, falou a professora. Nem os monstros podem estragar o material. Acaba já com essa gritaria, disse a professora, ficando muito zangada. O monstrinho parou de gritar. Aí a professora avisou que estava na hora da merenda. No refeitório, ele não deixava ninguém comer tranquilo. Ele mexia na merenda de todos os colegas, falava com a boca cheia e jogava alimento em todo mundo. Sujou toda a mesa e deixou um monte de migalha no chão. Na hora do recreio, ele continuava a se comportar como um monstro. Corria pelo pátio, empurrando e derrubando todos os colegas. Subia nas grades e corria para fora do pátio do recreio. Quando voltaram para a sala, a professora foi contar uma história. Mas o monstro não conseguia parar quieto na rodinha. Fazia barulhos com a boca, deitava no chão, cutucava os colegas e não ouvia a história. Já muito zangada, a professora chamou o monstrinho para junto dela e falou: "Você é um verdadeiro monstrinho e os monstros não são autorizados na escola. Vá embora e não volte mais." E sabe o que aconteceu? O monstrinho começou a chorar e todos ficaram espantados olhando para ele. "Desculpe", soluçava o monstrinho. "Eu nunca vim à escola, eu não sabia que não podia empurrar, gritar e jogar coisas. Por favor, não me digam para não voltar. Eu gostei da escola e vou aprender a portar-me bem se todos me ajudarem. Eu prometo." A professora perguntou a opinião dos alunos e decidiram fazer uma lista de combinados para o monstrinho aprender a comportar-se. Todos concordaram em deixar o monstrinho ficar se ele cumprisse os combinados. O monstrinho prometeu que ia se esforçar para ser bem comportado e assim poder ficar na escola e aprender a brincar com seus novos amigos. No dia seguinte, o monstrinho entrou calmamente na sala e logo começou a trabalhar. Cuidou do seu material e ajudou quem precisava. Na hora do lanche, o monstrinho respeitou a fila no refeitório e não empurrou ninguém. Comeu calmamente e manteve a mesa limpa. No recreio, brincou com os colegas sem magoar ninguém e até emprestou os brinquedos. Na hora da rodinha, ouviu atentamente a história que a professora contou e ficou bem sossegado enquanto ouvia. Olhou também os livrinhos com muito carinho. No fim do dia, a professora perguntou a opinião das crianças sobre o comportamento do monstrinho ao longo do dia. "Ele foi um bom ouvinte", disse a Iris.
Em seguida, a professora perguntou ao monstrinho como ele estava se sentindo. Eu acho que tive um bom dia, comportei-me bem, brincando, partilhando, ouvindo e trabalhando, disse o monstrinho. Concordo, exclamou a professora. Nesse dia, o monstrinho voltou muito contente para casa, sentindo-se orgulhoso pelo seu bom comportamento. Estava doido para voltar na escola no dia seguinte. Gostaram da história? Pois é, essa história ela é muito divertida. E a partir daí, nós podemos trabalhar várias coisas. E uma coisa que eu acho bem legal é conversar com as crianças, uma interpretação oral, com as perguntas: qual é o nome da história? Quais são os personagens? Onde essa história aconteceu? O que o monstrinho fazia? Qual era a reação da professora e dos colegas? Por que a professora ficou brava? Qual a reação do monstrinho? Muitos vão participar, todos vão falar e a gente tem que dar esse tempo para cada um falar, porque nós a partir daí estaremos reconstruindo essa história, que em outra atividade também será trabalhada. Pessoal, então como eu falei, nós vamos usar o Data Show do início ao fim da aula. Não vamos usar hoje o quadro de giz, tá? Eu vou simular que eu estou conversando com as crianças. Vocês vão copiar desta tela. Então, nós vamos colocar a data. Eu coloquei uma data fictícia, né, pessoal? Mas é dia 15 de junho de 2018. Na alfabetização, como eles estão aprendendo a se organizar no caderno, o xizinho seria a linha que eles tinham que pintar para dar um espacinho para a próxima etapa. No quadro de giz, eles vão copiar o meu nome, né? Que dia da semana é hoje, quantos somos, meninos e meninas, uma rotina do planejamento semanal. Atividade número 1 vai ser a oração, né? Ou agradecimento, ou a hora que eles vão contar uma novidade que aconteceu em casa, como o professor definir melhor. Atividade número 2 vai ser a hora da história, né? Que no caso já será contada, eu já contei, né? A próxima atividade seria uma interpretação oral, que já foi falada quando foi contada a história. Claro que nós vamos fazer quando estivermos na sala de aula, junto com as crianças, de uma forma com bem mais tempo, né? Estou fazendo mais rápido para o vídeo não se tornar tão cansativo. Uma outra atividade que eu sugiro é escolher um nome para o monstrinho. Até eu trouxe aqui, deixa eu pegar o monstrinho, tá? Esse aqui é o monstrinho da história. A prof improvisou um monstrinho. Ele não tem nome, vocês viram? Falaram alguns que só chamavam ele de monstrinho na história. Que tal se nós escolhêssemos um nome para esse monstrinho? O que vocês acham? Então, essa seria uma das atividades. Vai ser distribuído papeletas para as crianças e, claro, como elas estão na fase de alfabetização, o professor vai auxiliar, sempre registrando no caderninho delas. Interpretação oral, escolhendo o nome para o monstrinho. Tá, pessoal? Claro que vai levar um tempo maior, elas vão precisar de tempo para copiar. Por isso que a minha sugestão é realizar em mais vezes a aula, né? Essas atividades. Talvez em um planejamento vocês consigam desenvolver uma ou duas, 3 talvez dessas atividades que eu estou sugerindo. Mas voltando à escolha do nome do monstrinho. Depois que todos escolheram um nome, vai passar esse monstrinho, nós vamos fechar os papeizinhos e colocar aqui dentro, certo? Aí, nós vamos escolher o ajudante do dia e ele vai retirar
para definir o nome do monstrinho, que é Terror. O nome que o monstrinho vai ganhar vai ser Terror. Bom, essa é a trabalhando a sequência da história. Seria um trabalho em grupo, tá, pessoal? Assim, um trabalho feito em grupo de 2, 3, 4 crianças. Vai ser distribuído em envelopes com a sequência da história. Eles têm que colocar na sequência. Eles vão abrir o envelope e vão ter que ver o que aconteceu primeiro. Bom, o monstrinho estava indo para a escola. Eles vão colocar na primeira cena o monstrinho indo para a escola. Deixa eu ver se eu tenho uma fita aqui e eu já coloco. O monstrinho indo para a escola. E eles vão fazer em grupo, vai ser um trabalho em grupo, vai ter que ter, né, os painéis para cada número de grupo, né? Hoje temos esse como exemplo. E a segunda, o que aconteceu na segunda cena? Vamos lá, vocês vão ter que achar dentro do envelope. Um monstrinho chegando na sala de aula, né? E bagunçando tudo. Bom, sobrou 2 cenas. Qual será que é? É aquela que um prof foi contar uma história para o monstrinho e ele não prestou atenção em nada. Essa teria sido a terceira cena. E a quarta cena seria o monstrinho mudando, ficando mais comportadinho, depois da conversa com a professora e interagindo com as crianças. Essa seria trabalhando com a sequência, para eles entenderem, já começarem a ter noção de início, meio, fim da história. E depois o professor, junto com a turma, vai criar uma historinha, né, coletiva lá no quadro de giz ou no painel, auxiliando eles para eles já terem a noção da questão da escrita. Outra atividade aqui sugerida para trabalhar essa história seria um autoditado. Mas esse autoditado seria algo bem espontâneo. Eles vão escrever conforme eles sabem, daquelas letras que eles já reconhecem, sem uma pressão maior. Então, eu separei algumas imagens, porque tem que ser uma coisa bem lúdica, bem espontânea. Por que eu falo aqui? Para a gente verificar e fazer uma sondagem, ou seja, um teste de psicogênese da escrita, para a gente ver qual é o nível de escrita que está no seu aluno. E a partir daí nós temos uma noção de como nós vamos organizar nosso planejamento para que esse aluno consiga se alfabetizar. Tá? Então as imagens são o monstrinho, todas as imagens relacionadas à história, a professora, a escola, Rui, que era um dos personagens da história, e sala de aula. Tá? Vocês vão dar um papel para eles escreverem, uma folhinha, e depois possivelmente vão recolher esse papel. Como que eu, quando atuava com o primeiro ano, me organizava? Agora é uma dica para os professores para verificar o processo de avaliação, tá? Eu fazia uma tabelinha, aí colocava a data, 15/6, o nome do aluno, Luciana. A Luciana escreveu as palavrinhas do ditado e eu verifiquei que ela está pré-silábica. O João Pedro já está num nível maior, ele está silábico, né? E o Francisco ainda está na garatuxa. A gente vai ver que no primeiro ano, nessa fase de início de ano letivo, que seria esse planejamento, eles vão estar em vários níveis, né?
Então seria importante, esse teste é importante ser realizado, porque a gente já vai ter uma noção de como está no nível de escrita e o que nós vamos trabalhar para potencializar esse nível e ele passar para um nível, para o outro nível e ir passando até se alfabetizar. Nesse envelope tem diversos monstrinhos e vai ser passado de classe em classe, né? E eles vão ter que retirar e deixar de cabeça para baixo. Daí quando eles forem verificar e virar o monstrinho, por exemplo, levantar a mão. Levantar a mão é um mau hábito ou é um bom hábito? Levantar a mão, eles vão responder, né? Claro, é um bom hábito. Então eu penduro o monstrinho do bom hábito no varalzinho. Deitar-se na cadeira é um bom hábito ou é um mau hábito? Ah, prof, é um mau hábito. Então, eu vou pendurar esse monstrinho lá nos maus hábitos. Outra fichinha. Sentar corretamente é um bom hábito ou um mau hábito? Um bom hábito. Vou pendurar meu sentar corretamente no bom hábito. Falar alto é um bom ou um mau hábito? Eles vão ter que responder. E nós, professores, vamos ter que indagar. É um mau hábito falar alto, né? Não deixar os outros falar, gritar. Olha a cara do monstrinho. Ser amigo é um bom ou um mau? Aproveitando, já que a história tem toda a questão das regras, que o monstrinho não cumpria as regras, mas será construída com eles juntos. Eu fiz 2 exemplos que meu filho Francisco, de 6 anos, desenhou. Então ele disse que uma regra que ele pensaria, ele está no 1º ano, era não brigar. Outra regra que ele pensaria era não correr na sala. Aí eles vão falar várias e todas vão ser construídas juntamente com eles para trabalhar a questão da participação, né, que eles vivem num processo democrático onde todos dão suas opiniões e devem ser respeitados. Outra atividade sugerida também é como estou me sentindo hoje, trabalhando expressões orais, trabalhando sentimentos, tá? E como que ela vai se organizar? Eu peguei prendedores coloridos e coloquei o nome das crianças, né? Nomes fictícios. Elas já vão se familiarizando com o nomezinho deles, eles vão ter que procurar aqui no potinho qual o nomezinho deles antes de ir para o cartaz. Aqui, como estou me sentindo? Fiz um monstrinho alegre, fiz um monstrinho com raiva, fiz um monstrinho calmo, triste, com medo e confuso. Digamos que a Fernanda foi lá e disse que está se sentindo hoje com raiva porque ela brigou com a sua irmã mais nova. A Luana falou que está muito alegre porque ela ganhou uma boneca do seu pai. O Francisco está se sentindo calmo. O Lucas também está se sentindo feliz. Tá, pessoal? E assim eles vão colocando os sentimentos. E nós, professores, vamos conhecendo melhor os nossos alunos e realizar um gráfico na turma. Quantas crianças estavam alegres? Quantas crianças estavam tristes, com calma, com medo, com raiva? Eu distribuí papeletinhas coloridas para especificar cada sentimento. Eles já vão construir a noção de quantidade, né? E essa noção de gráfico também, bem inicial. Esse aqui também é uma sugestão de atividade com eles. É a brincadeira O Monstro Papa Tudo. Qual é que é a regra desse jogo? Eles vão ter que pôr a mãozinha e tirar uma fichinha.
empapar tudo, eles vão colocar a mãozinha e ter que retirar uma ficha. Retirando a ficha, eles vão olhar e você vai perguntar: é uma letra? É um símbolo ou é um número? Ah, prof, é um símbolo. Símbolo do banheiro, feminino ou masculino. A outra criança, fazendo em sequência, todas têm que passar pela... Essa aqui é uma letra, um símbolo ou um número. Claro que nem todas vão saber, né? Algumas vão ficar confusas, mas daí nós vamos pedir ajuda. E essa é um símbolo, uma letra ou um número? É um símbolo. E o que significa esse símbolo? Ah, é uma vaga de cadeirante, ou é uma rampa, o aviso de uma rampa, né? Ou de um banheiro adaptado. Vamos ver. Próximo. E aqui? É uma letra, um símbolo ou um número? Ah, prof, é o número 3. Ah, aí eles vão falar inúmeras respostas que na interação com os colegas um vai acertando. Isso eles podem registrar no caderninho deles também, pessoal. Aqui, letra, número ou símbolo? É uma letra do alfabeto, é uma das letras estrangeiras, que é a U, né? Outra atividade também que pode ser trabalhada é construindo o meu monstrinho. Eu vou distribuir para a criança um molde de um corpinho, né? E já posso ir trabalhando o rosto, quais os órgãos que fazem parte do rosto. E ele vai usar a criatividade e vai escolher. Meu monstrinho tem olho? Ah, vai ter. Como que ele vai enxergar, né? Já dá para ir introduzindo a questão dos órgãos e sentidos, né? Será que ele sente cheiro? Ele tem nariz? Daí eles vão escolher um nariz para o monstrinho, né? Será que ele tem língua? Boca? Aí eles vão escolher uma linguinha, uma boquinha. Aí também tem os chifrezinhos. Depois de pronto, pode se organizar no painel e se colar no caderno. Então, agora, como última atividade, né, a ser sugerida, seria a receita de doce de monstrinho, que dá para eles, num outro momento, num outro dia, né, pessoal, copiarem no quarto. Então, o que vai nessa receita? Uma caixa de leite condensado, 2 xícaras de leite em pó e um pacote de coco ralado. Aí vamos ter que organizar, conversar com a funcionária da cozinha para organizar um horário para eles irem na cozinha, né? Realizar toda a higiene adequada para fazer essa receita. E também falar com a mamãe, para a mamãe também fazer a receita. Então, no refeitório, nós vamos para a atividade mais prática, né? As 2 xícaras, né? Que eles vão ter a noção de quantidade, né? 1, 2 e o leite condensado até ficar uma massa firme e ela toda misturada junto. Todos eles participando desse processo, né? Então fica esse ponto a massinha, ela fica homogênea. Claro, gente, que lá no refeitório, ou se optar, fazer na sala de aula, vai dar bagunça, vai dar confusão, mas é um momento único deles brincarem, deles se experimentarem e falando o mais importante, de trabalhar outros gêneros de texto, como a receita, que você pode aproveitar em cards, pode aproveitar outras formas de texto e de pesquisa para eles. Após a massa pronta, nós vamos moldar 2 bolinhas. Eu vou passar essas bolinhas no coco ralado para simular que é os pelinhos do monstro, né? Para esse monstro ficar mais peludinho. E vou colocar uma bolinha dentro da forminha. Vou cravar palitinhos aqui, muito cuidado.
conversar com eles, que eles precisam não se espetarem, né? Sempre trabalhando com as regras de cuidado. Vou espetar outra bolinha. Vou moldar meu monstrinho, né? E vou pegar um confete. Claro que não ficou uma perfeição, né? E tá pronto o docinho de monstrinho. Cada um vai saborear o seu docinho. Finalizando, né, com uma sugestão de temas, uma atividade impressa, né, que eles vão levar para casa, e mais uma surpresa, que é a maleta viajante, que o professor pode definir como um projetinho de leitura também. O que é a maleta viajante? Vamos abrir. O que tem nessa maleta de viajante? O aluno vai ser sorteado, né? Vai ser um aluno e vai ficar de responsável uma semana dessa maleta. Bom, na maleta vai ter os personagens da história. O monstrinho, a professora e um coleguinha, pode ser o Rui, tá? A criança vai ter que contar em casa essa história para os pais, tá? Após, vai ir um livrinho expresso, em que o papai e a mamãe vão ter que contar para a criança a historinha. E qual será o compromisso da criança? Pintar